Alguns anos atrás, eu acho que 8, 9 anos atrás, esteve em Portugal. Não, perdão, não foi Portugal, esteve em França, na França, pregando com um grupo de irmãos. Quando terminei de pregar, alguns irmãos se aproximaram e oraram por mim, profetizaram. E uma irmã por aí profetizou: assim disse o Senhor, tu és meu servo, tu és a porta para a Europa. Às vezes tem alguns irmãos muito amados, não? Fazem profecias assim, muito grandes. Meu coração não aceitei aquilo. A porta para a Europa, isso é muito. E comentando depois com outro pastor, já mais confiável, me disse: eu senti. Ele me disse: eu senti que isso foi de Deus para você. Para aí, irmão. Que isso? Eu voltei para depois, quando acabou, um dia estava em minha casa orando. E lembrei aquela palavra. Digo: Senhor, que significa aquilo? Esse é de ti, Senhor? E Deus me disse: sim. Eu falei. Posso confiar? Pero, que significa que eu sou a porta para a Europa? Jorge, você é um homem que tem muita influência sobre pastores, sobre ministérios, sobre igrejas, na Argentina e em outros países. Eu comecei a tremer. E se você é a porta, pero você é uma porta fechada. Eu estou desejando mandar a meus filhos à Europa e você está fechado. E com tua influência, teu conselho, você atrapalha. Poxa. Eu pensei que aquela profecia era uma honra muito grande. Eu fiquei quebrantado, irmãos. O meu esquema é que o discípulo tem que primeiro aí, sua casa, seu bairro, tudo bem. Creio ainda isso. Mas eu prometi a Deus, eu não serei mais uma porta fechada. Eu posso orar: Senhor, manda obreiros, cefeiros à seara. E Senhor, se tu mandas, encontrarás em mim uma porta aberta. Eu prefiro errar estando aberto que errar estando fechado. Porque quem envia não sou eu, quem envia é você. Se alguém está interpretando errado, ele e você. Eu não sou responsável. Eu sou responsável para animar, abrir a porta. Eu compartilhei esta confissão a meus colegas. Passaram alguns anos, nada aconteceu. Mas pronto alguém se aproximou. Disse: Deus me está enviando a tal país. Amém, Senhor, porta aberta. Deus te está enviando, você está certo. Bom, eu estou orando 5 anos. E qual é teu chamado? Ao povo muçulmano.
Você, povo muçulmano, você sabe árabe? Não. Ah, outra vez, minha porta queria fechar, você viu? Eu lembrei, não, Senhor. Bom, você sabe quando tem que ir? Não sei. Mas Deus me mostrou que falei com você. Eu tremi. Bom, continua orando. E aguarda uma señal. Um sinal que indique confirmação e o tempo. Qual é o próximo passo? Tinha orado, lido livros, preparado, falado com sua esposa, orado. Um discípulo firme, fiel, um líder de um grupo, sabe fazer discípulos. Tuvimos um encontro lá em La Matança, sabe, esteve lá. Você lembra quando Christer Gunnarsson falou? Christer Gunnarsson é da Suécia. E ele, seu coração está apaixonado por Europa, dizendo: aquilo que está acontecendo em Latinoamérica tem que ir para a Europa. E aí deu uma palavra naquele encontro. Ao concluir, ele pediu que passe à frente um italiano para orar em italiano, um armênio para orar em armênio, um inglês para orar em inglês, um alemão para orar em alemão, e assim vários, e aí cada um orou em uma língua diferente. O Espírito se moveu naquela hora. E esse irmão, Gabriel Falco, sentiu: isto é o sinal, o sinal. Bom, abreviando a história, Gabriel Falco está há 2 anos em Marrocos. Na cidade de Fez, Asaf visitou ele, eu visitei 2 vezes. A primeira vez acompanhei a ele. Eu, quando estive lá, me apaixonei por esse povo marroquí. Que povo mais amável. Que hospitalidade. Corações abertos, muçulmanos. Vários missionários, muitos anos lá. Gabriel está há 2 anos. Já tem batizado vários. Não fala ninguém. É verdade. Já se formou uma igreja em Fez. Tem alguns crentes e outros estão convertendo. E Gabriel sabe fazer discípulos. Não é um pastor de púlpito, mas sabe discipular, que é preciso lá. Amém. Ano passado eu fui continuando, eu tenho muitas histórias, não? Continuando com a história de Marrocos. Ano passado eu estive nesse encontro em Bauru. Tinha que estar aí Marcos e Mário, mas a última hora não conseguiram, mandaram outros 2 pastores, um deles Evangevaldo. Eu não conhecia eles, muito amado, Evangevaldo, e não sei, algum outro chegou de lá. E o encontro ano passado foi: o Espírito Santo colocou missões, a missão da igreja, aqui em nossa terra, até o último da terra. O Espírito Santo está batendo esta tecla. E esse Evangevaldo se aproxima a mim e diz: o Senhor me mostrou que tem que falar com você. Fala, irmão.
Eu, desde que me converti, à idade de 20 anos, agora o Evangelvaldo está com 42, 43, eu senti um chamado para o povo muçulmano. E nos últimos anos foi mais específico para Marrocos. Mas você sabe alguma coisa que eu visitei lá? Não, não sabia nada. Você sabe que temos um missionário lá? Não, não sei nada. Bom, Evangelvaldo, você que sabe do povo marroquino? Eu não sei nada. Só que eu estou aguardando o tempo de Deus e agora Deus me mostra falar com você. Em junho do ano passado, fomos com minha esposa, Evangelvaldo Benito, a Marrocos. Foi a primeira visita dele. Conheceu a Gabriel. Eu louvo a Deus, porque a porta se abriu. Bom, estou falando porta para a Europa. Marrocos não é Europa, não. Mas está muito perto. Os marroquinos, eles têm desejo de ser europeus. Cruzam muito lá, está muito próximo à Espanha. Irmãos, Evangelvaldo está preparando-se, aprendendo francês, porque o idioma de Marrocos oficial é árabe. O idioma da população é derija, um dialeto marroquí. Mas o idioma internacional que eles usam é francês. Então, por lo menos tem que saber francês. Está preparando-se, Evangelvaldo, esperando que Deus indique o momento preciso. Sim, eu me tornei uma porta aberta. Para aí. Eu tenho uma filha, casou-se com um filho de holandês, nascido na Argentina. Eles começaram a namorar, falando de missão, da igreja, missões. Eu tenho uma só neta, a filha deles. E ano passado, levaram a minha neta à Holanda. Que injustiça! Eu nunca sabia que também tem que renunciar aos netos. É? Tinha. Tenho. Amém. E do Senhor. Já estão pegando, não? Aleluia. Temos que defender o interesse do Senhor. Amém. Alguns de vocês conhecem a Antônio Vigilante. El ano passado se traslocou para a Itália. Ele é italiano. Mora na Argentina desde a idade de 7 anos. Vigilante já tem 56 anos, com 5 filhos. Foi para a Itália. Fomos juntos várias vezes. Não sei por que ele se aproximou a mim também. Está lá, já há um ano. Não é tão fácil fazer a obra na Europa, mas é preciso. Amém? Oh, louvado seja o Senhor. Foi muito bom estar com John ano passado
Naquele viagem de Marrocos, depois continuamos para a Suécia, Portugal, Itália, França, Inglaterra. Fizemos toda uma volta aí, 2 meses por Europa com minha esposa. Agora, John me contou deste viagem que fizeram com Frederick. Está sentindo alguma coisa aí que vai acontecer. Europa é um campo missionário, irmãos. Deus tem seus homens lá. Mas temos que estar abertos a tudo o que Deus quer. Alguns, Deus vai intensificar seu trabalho em sua cidade. Desde a cidade em toda a região. A outros, o Senhor vai translocar para outra região, longe de tua casa, em Brasil mesmo. Outros irão para outros continentes, outros países. Que sejamos todos disponíveis ao Senhor. Amém? Nenhuma resistência. Eu muitas vezes perguntei, Senhor, você quer que eu continue na Argentina? Estou disposto para ir onde você me mandar. Todos temos que fazer esse exercício perante de Deus, dispostos a ficar ou a ir. Mas em todos os casos, entrar em uma nova dimensão, uma nova intensidade da obra do Senhor. O perigo de ficar fechado, encerrado, com os discípulos, com os pastores, com a igreja, na cidade, na região. Temos que alargar nosso coração, ter o coração amplo que nosso Deus tem. Irmãos, para isso precisamos voltar ao primeiro amor. Apaixonar-nos com Jesus. Paulo era um homem apaixonado por Jesus. E considerava tudo o que para ele era ganho, lixo, por ganhar a Cristo. E por essa paixão por Jesus, ele queria ser copartícipe de seus sofrimentos. Chegando a ser como ele em sua morte. Voltar ao primeiro amor. Voltar à obediência simples, à dependência total de Deus. Ouvir a Deus e obedecer a Ele. Amém? Eu seria o homem mais feliz se meus 5 filhos fossem enviados a qualquer lugar da terra, mas para servir ao Senhor, para fazer a obra do Senhor. Eu quero concluir, irmãos, abrindo um pouco mais meu coração, em forma muito simples. A palavra de Deus e os princípios de Deus são imutáveis. Aquilo que temos aprendido, que a palavra de Deus não muda. Mas o modo operativo de Deus pode mudar sobre os mesmos princípios. Temos que estar abertos a mudanças operativas de Deus em nosso meio.
Para isso precisamos orar e ouvir a Deus. Não inventar nós mudanças, sino ouvir a Deus. Mas ouvir com uma mente aberta a mudanças que Deus quer fazer entre nós. Eu sinto que, aprendendo destes exemplos apresentados a vocês hoje, nós precisamos encontrar uma nova maneira ou um novo ritmo de trabalho, uma nova intensidade. Nosso ritmo é aquilo que já temos caminhado tantos anos. Eu leio a Bíblia, a vida de Jesus, dos apóstolos, a igreja do primeiro século, eles estavam todos os dias, evangelizando, pregando, ensinando, todos os dias, em uma intensidade, para fazer aquela obra que a urgência da hora requer de nós. Temos que ter disposição a fazer mudanças do lugar onde nós vivemos. Pode ser de bairro, de cidade ou de país. Disposição. Temos que revisar o assunto financeiro, porque a missão requer de muito dinheiro. Mobilizar, ir, abrir, requer de dinheiro. Temos que encontrar, na hora atual, os modelos de missão urbana, regional e translocal, mundial, que Deus quer ensinar-nos nesta hora. Temos que investir mais na missão. Mais tempo, mais dinheiro, mais homens. Quando falo de missão, estou significando principalmente a ponta da missão, a ponta de lança, dizem vocês. Ponta de lança da missão é a evangelização. Irromper de um modo mais ousado, mais corajoso, mais intrépido, com mais graça, autoridade, para evangelizar, que é a ponta da lança da missão. Que é uma coisa chave na multiplicação e na expansão. É um treinamento, se diz? Treinamento mais intensivo de discípulos. Nós temos um treinamento assim, uma vez por semana, aos discípulos, isso é bom. Mas alguns têm que ser treinados todos os dias. Eu fui muito impactado. Ano passado estive em Rio, na zona oeste. Aí estava Sérgio Franco. Você conheceu a Sérgio? Eu fiquei impressionado. O trabalho que estão fazendo. Como a igreja tem crescido, multiplicado. Estão com um prédio aí, tem uma rádio FM, estão crescendo, trabalhando, servindo, tem muita coisa aí. Seria bom visitar a Sérgio, algum de vocês. Se Sérgio, eu gostaria de passar 3, 4 dias aqui, vendo o trabalho, porque temos que ser contagiados uns dos outros. Sabe o que faz Sérgio? Já tem quase 2 anos. Dos discípulos mais formados, escolheram 30 e poucos. E esses 30 e poucos estão tempo integral. O que faz? A manhã toda, todos os dias, estão orando, estudando a palavra. Mais de 30. Todas as manhãs, orando, estudando a palavra. Tomam o almoço,
ao mediodía, y à tarde estos 30 saem para visitar, evangelizar, na rua, nas casas, nos bairros, tem contatos para visitar, e à noite, grupos de discipulado. Eu perguntei a ele, como faz para sustentar a estes? Nós obedecimos por fé. Já ano passado, 1 ano e meio, nunca faltou nada. Mas eles são, a maioria jovens, solteiros, tem alguns casados. Mas eles moram aqui? Não, moram em sua casa. Alguns com seus pais, outros casados têm sua casa. E tem casa, e como pagam aluguel? É uma empresa de fé. Deus nos falou, obedecimos, e nunca faltou. Amém. Isso rompe meus paradigmas. Eu gosto de ter todo providenciado, ordenadinho. Caminhar assim sobre as águas não é muito gostoso para mim. Eu prefiro o chão. Estão crescendo. Agora eles fizeram na região de Rio um levantamento. Eu compartilhei estas coisas ano passado com eles e já estão visitando outras cidades, outras poblações, outros lugares. Daqui a pouco você vai ver. E Sérgio está firme com outros presbíteros lá, fazendo discípulos. Não é uma coisa assim light, não. Bem firme. Bem firme. Irmãos, tampouco estou dizendo que temos que fotocopiar o que Sérgio está fazendo lá. Não vai dar certo. Temos que ouvir a Deus, mas estar abertos, estar dispostos a quebrar nossos esquemas e entrar em uma nova coisa. Precisamos que a igreja se transforme em um centro de missão. Como Paulo em Éfeso, a escola de Tirano, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não todos temos que fazer o mesmo. Não todos faremos o mesmo. Temos diferentes lugares, dons, mas todos unidos na mesma visão, apoiando, não desanimando, apoiando uns aos outros. Irmãos, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Aleluia. Um centro de missão, cada igreja. Continuamos com discipulado, grupos familiares, tem sido uma bênção. E Deus quer que continuemos com firmeza com tudo isso, mas também abertos para outras coisas que Ele quer fazer. Não serão 30, serão 4, 5, mas serão 10, 12. Mas alguma coisa diferente daquilo que temos feito durante tantos anos, alguma coisa diferente tem que entrar entre nós. Principalmente a fé de que Deus é maravilhoso e Ele pode fazer milagres e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, agora vamos a fazer uma coisa muito simples, mas muito importante. E aquilo que vamos a fazer agora, você vai ter que fazer todos os dias. O que vamos a fazer agora é obedecer a Jesus. Que Ele disse assim: a seara é grande, os ceifeiros, poucos. O que temos que fazer? Rogar. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros à seara. Irmão, derramemos nosso coração ante Deus, clamemos a Ele. Rogar
não é pedir. Rogar é mais intensivo, não? Rogar. Dizer, por favor, Senhor. Eu te peço, Senhor, por favor, Senhor, manda obreiros. E aí, sentindo aquela multidão que Deus conhece e contempla continuamente, e o Senhor da seara, que contempla a seara completa, toda ao mesmo tempo, a um vai dizer, você vai para lá. Pode ser que seja você ou outro, nós estamos disponíveis, mas nossa responsabilidade é orar. Você vai pegar esta oração e vai fazer sua oração. Agora vamos a orar. E você vai orar amanhã, passado, e cada dia, para que esta oração de Jesus, mandato de Jesus, rogai ao Senhor da seara que envie obreiros. Amém? Dobremos nossos joelhos. Se você pode dobrar seus joelhos, dobra seus joelhos, porque indica uma atitude de prostração, de rogo, de intensidade, clamando ao Senhor da seara, clamando por obreiros. Oh Senhor, Tu é quem me envia, Senhor. Oh, Senhor da seara, manda obreiros. Manda obreiros, Senhor. Manda, Senhor, obreiros. Oh, Senhor da seara, nós te rogamos que mandes obreiros à seara. Oh, Deus. Dá dons aos homens, dá dons, Senhor. Chama, envia, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Toda a tua igreja entregada totalmente a ti, Senhor. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Nós vamos a obedecer, Senhor. Quebra nossos prejuízos, nossas barreiras. Oh Deus, quebra todo aquilo que atrapalha, Senhor, o que Tu queres fazer. Queremos ser portas abertas, Senhor. Portas abertas, Senhor. Coloca fé em nosso coração para novas cidades, para novas regiões, Senhor. Para novos lugares, para novos países, Senhor. Fala com cada um de nós, Senhor. Confirma o lugar onde Tu queres que nós te sirvamos, Senhor. Se é onde estamos, assim queremos ter uma expressão muito mais liberada, Senhor, de Tua obra. Oh, Senhor, queremos entrar em uma fase nova, mais intensiva, de evangelização, de discipulado, de missão, Senhor. Oh, abre nossa mente, nosso coração, Senhor. Alarga nossa visão, Senhor. Alarga e fala conosco. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. De um modo específico, Senhor, queremos apresentar-te nesta hora a nosso irmão Frederick, Senhor, que está sendo abalado, Senhor, em sua família, sua sogra, sua mãe. Pedimos, Senhor, que Tu fortaleças a Teu servo, Senhor. Nenhuma destas coisas, Senhor, sean motivo negativo, sino o contrário, Senhor. Fortalece a Teu servo, Senhor. Pedimos por John, Senhor, por sua mãe, Senhor. Tua mão está sobre ela, Senhor. Oh, Senhor, cubre a Tua filha, em nome de Jesus, Senhor, e a nossos amados irmãos, Senhor. Oh, Deus, Tu tens dado um peso no coração deles para a Suécia, Senhor.
Queremos que sejam eles muito dirigidos por Ti, Senhor. Uma clara revelação de Tua vontade. Os passos que eles têm que dar, Senhor. Oh Deus, oh Deus. Aleluia, aleluia. Obrigado por Asaf, Senhor, por o trabalho que tens feito com ele. Em muitos lugares, em muitos países, especialmente no mundo árabe, Senhor. Oh, continua abençoando, Senhor, e mostrando novas coisas que queres fazer, Senhor. Teu servo está disponível a Ti, Senhor. Oh, Senhor, tens liberdade com cada um de nós, Senhor. Só fala conosco, prepara-nos, Senhor. Aleluia, aleluia, oh Deus. Amém, amém. Eu acho que esta canção que Asaf cantou é um enunciado profético de tudo aquilo que falamos estes 2 dias. Amém? Gostaria de perguntar se alguém quer dizer, compartilhar alguma coisa. Sinto que o Espírito Santo sempre espera de nós um pacto, sempre espera de nós uma aliança com a palavra do Senhor. E Deus trouxe aqui alguns irmãos, líderes, pastores, anjos, que Deus tem levantado em igrejas. Homens que têm um chamado do Senhor. E às vezes você olha para a tua congregação e diz, mas tão pequenininha, tão fraquinha, Senhor. Deus não está preocupado com o número, irmão. Mas Ele precisa de homens comprometidos, que fazem uma aliança com Ele. Nessa manhã e nessa tarde, eu pude ouvir a voz do Senhor aqui. E o convite do Espírito Santo foi, Nilson, faça uma aliança comigo. Não fica só feliz pela palavra que você ouviu, faça uma aliança. Amados, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de pacto. Porque Ele vai honrar a aliança que nós vamos fazer com Ele. Ele sempre falou, mas Ele usa homens que fazem uma aliança com Ele. E o Espírito Santo está dizendo hoje, agora, é hora de aliança, é hora de pacto. Tem pessoas que têm chamado aqui, eu sei disso. O Espírito Santo está confirmando aquele chamado que parecia apagado no teu coração. O Senhor quer renovar esse chamado hoje aqui nesse lugar. Ele vai realmente explodir a nossa vida. Mas precisamos fazer um pacto com o Senhor aqui hoje, agora. Com aquilo que o Espírito Santo está falando com a sua igreja. Querido Jorge, há mudanças para fazer. Sim. Mas Deus te usou aqui para me mudar. Alguma coisa precisa mudar. Eu ainda não sei bem, mas vai acontecer. Eu não sei bem o quê. Rotina, acomodação, não tem lugar no coração compassivo. Coração de compaixão é coração pronto para mudar, para poder expressar o amor do Senhor. Hoje aconteceu uma coisa comigo que eu pensei que não ia acontecer mais. Durante minha vida tem acontecido
muitas mudanças. E uma vez Deus me disse para fazer uma coisa que eu disse, mas não posso fazer isso. Onde é que eu vou morar com a Lígia? Cheguei à conclusão que a única propriedade que eu tinha era um Fusquinha. E que nós tínhamos que morar no Fusca e a Lígia ia cozinhar na parte de trás do Fusca. Para uma família, ela, os 4 filhos e eu. Porque não tínhamos nem 1 metro de terreno onde ficar. Mas Deus fez uma coisa tão maravilhosa na nossa vida. E é por isso que eu sei que se Ele me disse que vai mudar, então Ele é livre para mudar. Eu quero ser também uma porta aberta para os outros, mas Deus me disse que eu precisava de ser uma porta aberta para Ele. Para Ele fazer, para Ele se expressar, para Ele mudar. Hoje é um dia que vai ficar marcado. Obrigado, querido Jorge. Desde o início da tarde, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Está em Atos 17:6. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes têm transtornado o mundo, e chegaram também até aqui. Para nós transtornarmos o mundo, temos que começar pelas nossas cidades. Transtornar as nossas cidades, as nossas vidas, as nossas casas. Tem alguém mais? Estava diante de uma escada. E essa escada subia, e eram milhares de degraus. E eu comecei a subir por esses degraus. E fui subindo muito tempo. Do lado era o universo, o espaço vazio, do outro também, e a escada subia. E eu fui subindo pela escada, muito tempo. Cheguei numa hora que a escada deu em patamar e havia só os umbrais da porta, não havia uma porta, havia só os umbrais do lado assim. E eu chegando em cima, quando cheguei naquela plataforma, eu senti uma paz muito gostosa, um ambiente inexplicável e uma curiosidade tremenda de olhar para trás, de onde eu tinha vindo. E eu passei pela porta e dei a volta. Quando eu olhei para o degrau de onde eu vim, cada degrau desse se transformou em tudo que eu havia. Eu tive a onisciência, essa é a palavra, de tudo o que eu pensei, de tudo o que eu falei, tudo onde eu fui. Eu me vi no ventre da minha mãe, para vocês terem uma ideia do detalhe. Tudo que me passou na mente, nos lábios, nos meus pés, dos dias da minha vida. Eu tive tudo ao mesmo tempo. Obviamente. Eu segurei na porta e forcei para voltar. Porque eu não gostei do que eu vi. E eu comecei a querer voltar e não podia mais voltar. E eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar. Sabe por quê? Porque eu poderia ter feito melhor. E eu não fiz. Eu estava em um lugar de paz. Em um lugar agradável. Meu espírito testificava isso. Mas eu poderia ter feito melhor e eu não fiz. E eu comecei a chorar. E quando eu despertei dessa visão, eu tinha 17 anos de idade. Até hoje eu não entendia, Jorge, por que isso. Hoje, com o que o Senhor tem feito em meu coração aqui, eu posso entender o motivo do choro. Muitos irmãos dizem, né, eu creio que o Senhor Jesus vai voltar e eu vou voltar com o Senhor. Eu não sei, para mim essa porta parece mais o momento da minha morte, não sei se é o momento da arrebatação, do arrebatamento, mas eu quero dizer que eu não quero chorar mais quando olhar para trás. E eu tive um chamado do Senhor e tenho convicção absoluta, plena disso, de que eu devo fazer aquilo que o Senhor tem mostrado. E por motivos outros do dia a dia,
me envolvi com isso. E este foi o motivo do choro. Hoje eu entendi isso. Eu queria compartilhar com a igreja para que, pondo a mão nos umbrais da porta, também não chorem como eu fiz. Amém. Amém. Agradecemos ao Senhor por sua bondade para conosco. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Oh, tu é bom, Senhor. Muito bom, Senhor. Aleluia. Tens falado conosco. Aberto teu coração para nosso coração, Senhor. Tens colocado em nosso coração teus desejos, teus caminhos, teu amor, tua compaixão, tua misericórdia. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Recebe, Senhor, hoje a nossa gratidão, Senhor. Entregamos a Ti tudo aquilo que nós somos. Estamos abertos a Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Venha, Senhor, aquilo que hoje, nesta hora, está em Teu coração para nós, Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja Teu nome, Senhor. Amém, amém. Aleluia. Amados irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês agora possivelmente a lição mais importante que eu tinha aprendido de Deus nestes últimos 2 anos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Vamos ler do versículo 1. Esta mensagem para a igreja de Éfeso e também uma mensagem para a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Que igreja maravilhosa, não? Se o Senhor disser tudo isso para nós, mas continua. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres,
brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto disse o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Vamos para capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conhece as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado e miserável. Que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui temos várias igrejas mais, em total 7. Mas eu gostaria
compartilhar, irmãos, com vocês a coisa mais importante que eu tenho aprendido nestes últimos tempos. Aqui temos a primeira igreja de Éfeso, uma igreja maravilhosa, que mantém a doutrina, que trabalha para o Senhor com perseverança, sofre por amor do Senhor, diz muitas coisas boas, mas finalmente tem aí uma reclamação: deixaste o teu primeiro amor. E um chamado para arrependimento e fazer as primeiras obras. Senão, a advertência é que o Senhor vai tirar o candeleiro que tinha dado a ele, a essa igreja. Removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor, tem outras coisas mais a favor. O que significa deixar o primeiro amor? E este apelo de voltar às primeiras obras, o arrependimento, mudança de atitude, mentalidade, para voltar àquele primeiro amor ao Senhor. Irmãos, você lembra a primeira vez que você tinha que orar em público? Lembra? Você lembra como você tremia? Como você fugia? Você lembra a primeira vez que você tinha que pregar? Pregar, primeira vez. Eu lembro muito bem. Quando meus companheiros, eu tinha 16 anos de idade, me disseram: Jorge, próximo sábado você vai pregar no ar livre. Eu não sei pregar. Eu posso fazer qualquer outra coisa, mas pregar eu não sei. Não posso. Mas você vai orar. E Deus vai dar a você uma palavra. Meus companheiros maiores que eu me disseram isso. Não, mas tem alguma coisa errada aqui. Eu não consigo, eu não posso. Jorge, você tem que obedecer. Tudo bem, eu quero obedecer, mas aquela semana eu fiquei doente. Tinha febre, dor de barriga. Não sei como foi a tua experiência, mas eu tive que fazer isso com muita dificuldade. Eu tremia naquela hora. E quando passou aquela prova, para mim era um sofrimento terrível. Eu pensei, bom, já está, nunca mais vão pedir a mim pregar. E esse irmão me disse: muito bem, Jorge, a próxima vez. Como próxima vez? Por favor. A próxima vez, você pode ter um papelzinho aí, mas não leia todo. Porque eu escrevi todo, palavra por palavra, e li aí com minha timidez.
Passaram os anos. Eu aprendi a orar, a pregar. Perdi o tremor, infelizmente. Deixar o primeiro amor não é simplesmente uma emoção muito forte por Jesus. Eu compreendi que o primeiro amor, além de intensidade, amor, fervor, paixão por Jesus, significa principalmente aquela primeira condição, aquela primeira situação que você amava Jesus, desejava servir a Ele, mas não tinha nenhuma confiança em você. Para fazer qualquer coisa, você se sentia fraco, débil, pobre, incapaz. Deus gostava disso. Amém? Se é uma coisa que agrada a Deus, irmãos, é a humildade. Aquela simplicidade. Nós hoje falamos de muitas coisas, do reino, da extensão, da cidade, da missão urbana, regional, mundial. Mas como nos sentimos? Moisés, à idade de 40 anos, formado na Universidade de Egipto, no palácio de Faraó, com a melhor educação, a 40 anos de idade, ele sentia-se um homem apto, capacitado para ajudar a Israel, seu povo. Aí fez uma briga, matou um egípcio, enterrou, deixou uma mão fora. Foi descoberto, você conhece na história. Sentia-se muito capaz. Não agradou a Deus isso. Aplaçou a ele, postergou a ele. Moisés fugiu ao deserto. Tanta preparação, tanta capacidade, para quê? Para ser pastor de ovelhas. No deserto que tem ovelhas, pasto, pedras, sol, chuva, frio, quente, noite, dia, 40 anos. Toda a pretensão, toda a expectativa, toda a ilusão foi acabada completamente. E à idade de 80 anos, Deus se aproxima a Moisés. Moisés, eu quero enviar-te para liberar a meu povo. Eu? Não, eu não. E começou a colocar muitas desculpas a Deus. E finalmente, eu não sei falar. Agora está em uma condição favorável, não? Quando você diz, eu não sirvo para isso aí. Agora eu posso fazer minha obra com você. Você lembra de Pedro, Simão? Ele se sentia o homem melhor que seus companheiros para fazer a obra.
e discutiu com Jesus. Jesus disse: todos me abandonarão. Eu não, Senhor. Outros sim, mas eu, se é necessário morrer, eu darei minha vida por ti. Negou ao Senhor. Blasfemou. Insultou. Mentiu. Não conosco a esse homem. Irmãos, se a graça de Deus se retirar de nós, um minuto, não somos nada. Amém? Amém. E Jesus deixou a ele experimentar o fracasso. Tão forte foi sua sensação de fracasso que ele, vendo ainda Jesus ressuscitado, declarou a seus companheiros: eu vou a pescar. E outros 6 companheiros disseram: vamos contigo. E foram a pescar. Consciente de que tudo bem, Jesus morreu, ressuscitou, mas eu não sirvo para este trabalho. Eu fracassei, eu falhei, eu vou voltar a meu antigo ofício. E toda a noite trabalhou e não pescou nada. Nem para pescador servia agora. Nada, toda a noite. E Jesus se aproximou e disse: bom, este é bom, isso me agrada. Homem quebrantado, perdeu a autossuficiência, orgulho, sentir-se melhor que os outros. Agora eu posso fazer algo com Pedro. Simão, filho de Jonas, me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então, não vai a pescar, não. Apacenta minhas ovelhas. Três vezes perguntou o mesmo. Finalmente respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Quanto conteúdo tem essa expressão, não? Tu sabes todas as coisas. Isso aí, eu sei todas as coisas. Tu sabes que te amo. Então, cuida de minhas ovelhas. Irmãos, esta igreja de Esmirna, das 7 que aqui aparecem, é a melhor. A descrição é muito simples. Disse Jesus: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és quê? Rico. Pobreza. Deus se agrada de aqueles que são pobres. Eu pergunto se podemos chegar a ser pobres sem tribulação. Bem-vindo. Tribulação, sofrimentos, dores. A tribulação nos lembra outra vez que precisamos de sua graça cada dia para continuar. Amém?
Quando Jesus começou a ensinar, Mateus capítulo 5, a didaquê do reino, entre parênteses, sermão da montanha, qual foi a primeira palavra? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é que o reino de Deus, o reino dos céus, é deles, pobres em espírito. Que é um pobre? Aquele que não tem nada, é pobre, depende de outros. E Deus se agrada de aqueles que são pobres. Amém? Irmãos, bem-aventurados os pobres de espírito. Como se agrada, como agrada a Deus quando em nosso espírito somos pobres. Somos conscientes que não temos nada, que não sabemos nada, que dependemos totalmente de Ele. Amém? Então não são palavras, irmãos. Como aquele primeiro dia que a mim me disseram, Jorge, por favor, faça a oração. Eu? A oração?